Boa tarde, gente. Tudo bem? Professor Christian, novamente. Hoje, o que eu vou gravar não é nenhuma aula das que eu pretendo gravar para o canal. Um aluno me mandou mensagem perguntando sobre esses temas, porque ele fará uma prova na segunda-feira de um emprego. Nem sei se outros alunos farão a mesma prova, mas eu vou tentar rapidamente aqui fazer uma retomada sobre esses três assuntos, porque eles estão relacionados, né? E de repente, só essa explicação aqui já consiga dar uma ajuda aí para ele e para quem for fazer essa prova, tá bom? Obrigado pela mensagem, vou tentar ajudar. Caso não consiga, caso ainda fique alguma dúvida, algum exercício específico, você me manda lá pelas mensagens que eu respondo e tento ajudar de uma outra forma, tá bom? Obrigado. Vamos começar com frações e as 4 operações. Estou partindo do princípio que você já sabe o que é fração, o que você sabe o que é um MMC, um MDC, e que aí a gente consiga resolver isso daqui de uma maneira mais fácil, sem precisar ficar explicando muita coisa. Mas vamos lá. Frações e as 4 operações. Quando eu tenho uma soma de frações que tem o denominador diferente, que os denominadores têm valores diferentes, eu não posso fazer a soma direta, fazer 2 mais 3 e 3 mais 4. Não dá para fazer isso, porque isso representa que as frações foram divididas em tamanhos, pedaços diferentes. O denominador diferente significa que essa fração foi dividida em 3 partes e que essa fração foi dividida em 4 partes. Quer dizer que são tamanhos diferentes de pedaços, concorda? Então, para resolver isso, eu primeiro tenho que encontrar o MMC entre 3 e 4, entre os números do denominador. O que é o MMC? É o primeiro número que aparece na tabuada, tanto do 3 quanto do 4. Quando eu for fazer uma aula a respeito de MDC e MMC, eu vou explicar isso de uma maneira mais clara. Mas como isso aqui é só uma retomada, então é só isso mesmo, tá? Só para vocês entenderem o que eu vou colocar aqui. O MMC entre 3 e 4 é o número 12. Então eu coloco um 12 para essa fração, um 12 para essa fração. Qual a operação que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que transformar essa fração numa fração equivalente que o denominador é 12. Como que eu faço isso? Para o 3 chegar no 12, eu fiz vezes 4. Se eu fiz vezes 4 aqui, eu tenho que fazer vezes 4 aqui. É a mesma coisa que eu fazer assim, ó, 12 dividido por 3 dá 4, e vou multiplicar pelo de cima. 4 vezes 2, 8. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Agora os denominadores são iguais? São. Agora eu posso fazer a minha soma. Quando é soma com denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 8 mais 9, 17. Tá? Isso acontece também na subtração. Se eu estou fazendo a subtração em que os denominadores são diferentes, é o mesmo processo. Eu tenho que achar o MMC entre os números que estão no denominador. Se é 5 e 2, o primeiro número que aparece na tabuada do 5 e na tabuada do 2 é o 10. Então, coloco um 10 para esse 5 e coloco 10 aqui para esse 2. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 10 vou dividir por 5 e multiplicar por 4. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. E faço a mesma coisa desse lado, ó. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. Agora os denominadores estão iguais? Estão. Agora eu posso fazer a conta. Quando é soma e subtração, eu mantenho o denominador e faço a continha com os numeradores. 8 menos 5, 3. O resultado é 3 décimos. Tá? Quando a soma ou a subtração, os denominadores forem iguais, eu não preciso fazer nada disso. Basta eu fazer a conta. Denominador igual, mantenho o denominador e somo os numeradores. 3 mais 1, 4. Tá? Quando é uma multiplicação entre frações, não me importa os denominadores serem iguais ou não. Não tenho que achar MMC, não tenho que fazer nada. Basta eu multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, eu vou fazer 2 vezes 3
que é 6, e vou fazer 5 vezes 8, que é 40. Tá bom? Só isso. Quando é uma divisão, aí já muda um pouquinho. Por quê? Eu tenho que fazer uma alteração aqui para que eu consiga fazer essa conta. Multiplicar eu sei. Então, o que eu posso fazer aqui? Quando é uma divisão, eu mantenho a primeira fração, 1/4. E o que eu faço agora? Ao invés de colocar uma divisão, eu coloco uma multiplicação, eu mudo esse sinal e eu inverto a segunda fração. Em vez de ficar 1/4 dividido por 3/5, eu escrevo 1/4 multiplicado pelo inverso da fração, 5/3. Se é uma multiplicação agora, basta eu fazer o quê? Numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 3, 12. Acabou aí. Tá bom? Porcentagem. O que é porcentagem? O símbolo é esse daqui. Porcentagem, como o nome diz, porcentagem, por 100. É uma fração que o denominador seja 100. Se eu falo 15%, representa o que em forma de fração? 15 sobre 100. Se eu falo 30%, 30 sobre 100. Se eu falasse 8%, seria 8 sobre 100. Sempre assim. Então, quando aparecer porcentagem, você já tem que saber que se trata de uma fração. 8 sobre 100. Uma fração que o denominador é 100. Tá? Como que eu calculo 25% de 200? Quando aparece esse D aqui, é multiplicação. Eu posso trocar esse D por uma multiplicação. Como eu faço? Ao invés de escrever 25%, eu escrevo 25 sobre 100 de 200, multiplicado por 200. Só eu fazer essa conta. Como aqui, ó, multiplicação, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Se não tem nada embaixo do número aqui, eu sei que aqui o denominador é 1. Então, faço 25 vezes 200, 100 vezes 1. 25 vezes 200 é 5.000, dividido por 100 vezes 1, dá 100. E 5.000 dividido por 100, esse resultado aqui é 50. Tá? Para aqueles que sabem fazer a simplificação, eu posso simplificar aqui e aqui, né? Sem precisar fazer a divisão, tá? Poderia simplificar aqui também, mas isso aí é só um detalhe que eu expliquei num outro vídeo que eu expliquei, que eu falei sobre simplificações. Mas aqui, nesse caso, fazendo desse jeito aqui, vocês conseguem fazer os exercícios de porcentagem. Mesma coisa aqui, ó, 10%, aqui já muda, ó, 10% de 20%. Como que eu vou resolver isso? Ué, transforma uma porcentagem em fração, não tem um D aqui? Multiplicação, transformo essa porcentagem em fração também. 10% é 10 sobre 100, que multiplica 20%, que é 20 sobre 100. Multiplicação de frações. Numerador por numerador, denominador por denominador. 10 vezes 20, 200. 100 vezes 100, 10.000. Posso simplificar aqui e aqui. 2 sobre 100. E a gente viu que 2 sobre 100 não é uma fração com o denominador 100? Eu posso escrever isso aqui na forma de porcentagem. 2 sobre 100 é o mesmo que 2%. Tá bom? E agora juros. Taxa de juros nada mais é do que uma porcentagem. Quando tem acréscimo, eu vou somar, fazer conta de mais. Quando for um decréscimo, eu vou fazer conta de menos. Acréscimo aqui, quando é taxa de juros, você vai pagar mais, você vai pagar uma taxa além, é isso aqui, mais. Quando eu tenho um desconto, quando eu tenho um decréscimo, é isso aqui menos, tá? Como se calcula? Primeiro eu calculo a porcentagem do valor que eu tenho. Se for um acréscimo, eu somo esse valor ao valor inicial. Se for um decréscimo, eu diminuo do valor inicial. Por exemplo, vou colocar aí uma camiseta que custava R$100. Essa semana custava R$100. Semana que vem ela teve um acréscimo de 10%.
Que conta que eu vou fazer? Eu primeiro tenho que achar quanto é 10%. De quanto? 10% de 100. Como eu acho 10% de 100? Ué, 10% eu não posso escrever 10 sobre 100 vezes o quê? O valor. 100 reais. 10% de 100 reais, vou multiplicar, lembra? Vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 10 vezes 100 dá 1.000. 100 vezes 1, 100. Dá para simplificar, 2 zeros, 2 zeros. Então eu sei que 10% de 100 é 10. Quanto que vai custar a bermuda depois do aumento? Se ela custava 100 reais, vou somar os 10 reais de acréscimo que teve de juros. 100 mais 10, 110 reais. Se fosse o contrário, se fosse um desconto de 10%, acharia os 10% de 100 reais, que também daria 10 reais. Mas como é um desconto, que conta que eu vou fazer? Os 100 reais que custava a camiseta, menos os 10 reais de desconto, que daria 90 reais. Tá bom? É mais ou menos isso. Os exercícios que, se você procurar, vão falar sobre isso daqui. É só você aplicar esses conceitos aqui que você consegue responder. Tá bom? Valeu, obrigado. Espero ter podido ajudar. Se não, pode me mandar mensagem que a gente tenta de uma outra forma. Tá? Valeu, obrigado.